Primeiro, eu queria saber as diferenças da imprensa brasileira em relação aos outros lugares que você já trabalhou. Olha, eu não trabalhei diretamente em órgãos de comunicação social brasileiros, mas tinha vários amigos e acompanhava, lia muitos jornais e trabalhei com alguns jornalistas. E eu acho que hoje em dia no mundo, se falarmos de democracias, há bastantes semelhanças na forma como se faz o jornalismo. Ou seja, os desafios têm sido os mesmos, a passagem do papel para o online, a redução das redações por falta de financiamento, e como tal os jornais ficam mais pobres em termos de recursos humanos. Por isso, nesse aspecto, eu acho que se debatem com os mesmos desafios dos jornais, da imprensa de todos os outros países. Por outro lado, há uma coisa curiosa, que é, em termos de televisão, eu acho que não há nenhuma democracia onde um canal tenha tanto poder junto da população e mesmo junto do Estado como tem a Globo. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, onde há redes de televisão gigantes, como a Globo, a CBS, a NBC, mesmo estas não têm o mesmo poder que têm sobre tudo, quase. Ou seja, a Globo tem o poder de fazer um político ou destruir um político ou um produto ou o que seja. Uh, por outro lado, uma das coisas que eu também notei, e isso via-se muitas vezes pelas capas da Veja, mesmo no Globo, uma certa propensão para cobrir os eventos do Brasil branco e de classe média alta. E ainda ontem conversava com uma amiga minha brasileira que está morando cá, fazendo um doutorado, e falávamos da história de um médico que foi esfaqueado na Lagoa, no Rio, há cerca de um ano, e de como é que o Globo tinha feito a história do médico branco. Repare, não deixa de ser uma tragédia horrível, não quer dizer que não seja noticiado, mas obviamente naquele dia tenho a certeza que provavelmente dezenas de pessoas foram esfaqueadas ou estupradas ou maltratadas noutros lugares do Rio. E houve até um jornal mais popular que depois, um dia depois, fez outra história. Quem é que é o garoto que o esfaqueou? Porquê é que este garoto esfaqueou essa pessoa? E isto não implica que o garoto seja ilibado ou que não tenha culpa pela vida horrível que teve. Mas cabe ao jornalismo e cabe ao jornal dar os vários lados da história. E às vezes isso é difícil no Brasil também porque há também uma questão logística. Por exemplo, o Globo não faz jornalismo nas favelas, não entra nas favelas. E eu entendo que seja complicado em questões de segurança, mas essa falta de acompanhamento só agrava um dos grandes, se não o maior problema do Brasil, que é a desigualdade. E a relação com os jornalistas brasileiros, como que era? Você sentiu algum preconceito, algum problema com eles ou não? Não, zero. Isso tenho que agradecer ao Brasil e aos brasileiros. Nunca me senti estrangeiro, sempre fui acolhido. As pessoas conversavam comigo, sobretudo. Participei nas manifestações de 2013, sendo estrangeiro, também como jornalista, mas também como cidadão, porque me sentia um carioca e independentemente do lugar onde nós estamos, há o que está certo e há o que está errado. E da mesma maneira que se um brasileiro morar em Portugal e for para a rua em manifestações e tiver uma participação política, eu sou o primeiro a aplaudir. A verdade é que também no Brasil eu fui recebido de braços abertos, portanto a convivência foi sempre incrível. E como surgiu a ideia de organizar um livro com os relatos dos jornalistas estrangeiros aqui no Brasil? Olha, para ser sincero, não é uma ideia completamente original. Eu morei em Espanha, onde fui correspondente, em Madrid, e na altura, isto é em 2005, por aí, houve um livro que fazia mais ou menos a mesma coisa. Um livro de uma editora espanhola. E eu, desde que cheguei ao Brasil, também por trabalhar como correspondente, também como editor de livros, mas por ter feito algumas reportagens e por conhecer muitos ou correspondentes estrangeiros ou escritores estrangeiros que moravam no Brasil já há algum tempo, e porque o Brasil estava vivendo uma época muito intensa e com muita curiosidade fora de fronteiras. Portanto, estamos falando ali entre a Copa e os Jogos Olímpicos.
depois de um período de crescimento económico e de maior bem-estar e anunciando-se já a crise. E eu achei que era uma boa altura para fazer uma espécie de contemplação e de observação sobre o que era o Brasil naquele momento. Porque me interessa sempre refletir sobre o que se está a passar. Essa a alma de jornalista tem este problema. Deixe-me só, desculpe lá, vou interromper só para... Isto parece um daqueles filmes amadores em que está tudo caindo. A produção é pobre. O importante é conteúdo. Voltando atrás da questão que era de facto um momento em que era preciso pensar sobre o que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que a vantagem, não é a vantagem, mas pelo menos a diferença entre um olhar estrangeiro, e esse era o subtítulo do livro, Um Olhar Estrangeiro sobre o Brasil, é uma certa frescura, é uma certa distância. Ou seja, um sueco que chega a Portugal e vive cá há alguns anos, com certeza vai ter uma visão daquilo que está ao seu redor diferente da minha, que está contaminada pelo facto de eu ter crescido aqui e, portanto, às vezes aquilo que não é normal, você já acha que é normal, não tem a mesma distância, é mais emocional em relação às coisas. E então eu achei que colocar pessoas que, apesar de serem estrangeiras, já viviam no Brasil há algum tempo, é importante dizer isso. Porque é muito fácil você chegar a um lugar como jornalista e em 3 dias pintar uma imagem que vai ser sempre superficial. Então, todas aquelas pessoas tinham muita experiência do Brasil. Você voltaria a trabalhar no Brasil ou não? Olha, nesse momento não. Nesse momento não, porque a minha vida está organizada em Portugal e porque estive muitos anos fora, sabe? Nos últimos 15 anos estive mais de 10 anos fora de Portugal. No Rio, em Nova Iorque, em Madrid, com algumas passagens por Londres, mais breves, e como tal senti que queria voltar a casa durante um tempo. Agora, a minha própria experiência de vida me diz que o futuro está sempre em aberto. Voltaria para o Rio de Janeiro, tentaria outra cidade, São Paulo, talvez? São Paulo, talvez não. Vou-lhe dizer porquê. Porque eu morei em cidades muito grandes, muito cosmopolitas, de alguma forma muito parecidas com São Paulo. E eu acho que essa fase da minha vida de maior intensidade, de constante busca pela emoção, já passou. Agora quero um pouco mais de paz. O Rio estará sempre no meu coração. Tenho uma relação muito especial com o Rio, pelas pessoas, porque depois a vida na cidade é mais dura do que as pessoas imaginam, ou seja, aquela ideia de que está tudo na praia e andando de bicicleta e bebendo água de coco e caipirinha, não é assim. A vida no Rio, mesmo para as pessoas privilegiadas, como era o meu caso, é difícil. Então, para as pessoas que infelizmente não têm qualquer tipo de privilégio e que têm que pegar 3 condições para chegar no trabalho, a vida dessas pessoas é muito difícil. O Rio terá sempre um lugar no meu coração, mas não sei, gostava de conhecer melhor o Sul e tenho a certeza que o Brasil é um país tão incrível que iria encontrar lugares onde pudesse viver durante algum tempo. Não tenho a mínima dúvida. Não seria difícil. Tá certo, então é isso mesmo que eu preciso, que eu tinha pensado. Olha, Gabriel, muito obrigado. Desejo-lhe muito boa sorte no documentário. E depois, quando tiver terminado, se quiser me enviar, eu gostaria muito de ver. Claro, envio, tá bem? Com certeza, pode deixar. Então vá, um beijinho, tenha um bom dia. Até à próxima. Tchau, pra você também, boa tarde.